Olá a todos, Deus abençoe as nossas vidas. Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma reflexão sobre as oportunidades que nós muitas vezes não percebemos que estamos recebendo devido às circunstâncias que nós às vezes temos que cumprir e que não são do nosso agrado. Isso é uma coisa cotidiana. Isso vai acontecer muitas vezes porque nem todas as coisas que nos sobrevêm, nem todas as coisas que são necessárias que nós compramos, elas nos agradam. Então muitas vezes nós somos obrigados a fazer determinadas visitas, cumprir compromissos sociais, executarmos determinados trabalhos, coisas que no início elas não são do nosso agrado. E qual é o grande problema de nós nos colocarmos numa situação de desagrado em relação a essas situações? Significa que nós não vamos estar observando o ambiente no qual essas situações vão ocorrer à procura de algo que possa nos interessar, visto que nós já descartamos essa opção simplesmente pelo nosso desagrado, né? Pela nossa má vontade. E nós que estamos sendo direcionados por Deus, nós não podemos ter esse pensamento, nós não podemos, né, perder essas oportunidades simplesmente porque nós não estamos contentes de estarmos ali executando, né, essa ou aquela tarefa, ou cumprindo esse ou aquele compromisso. E por que eu digo isso? Porque Deus sempre vai ter uma oportunidade para uma coisa nova das nossas vidas. Deus, ele é um Deus de novidade. E as situações que nos rodeiam, elas se renovam a todo instante, elas acontecem de maneira que não estão no nosso controle. Então nós temos que ser ali oportunistas no aspecto de que devemos estar animados com oportunidades que vão aparecer e que nós não esperávamos. Mas é importante que nós tenhamos essa consciência de que nem tudo que é executado e nem tudo que nós estamos fazendo para Deus tem que ser planejado, porque quem tem o controle de todas as coisas é Deus e não nós. Então nós vamos encontrar pessoas que não esperamos encontrar, nós vamos passar por situações onde vamos sentir, né, sintomas de enfermidades que nós não esperávamos, nós vamos ter que gastar dinheiros com consertos que nós não esperávamos, ou seja, a vida ela é uma novidade. Não por menos, Jesus ele nos advertiu para não estarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Ou seja, ele diz, basta cada dia o seu mal. E ele disse mal no sentido de que, porque as pessoas lançam na ansiedade ali as suas preocupações. Essas preocupações trazem uma ansiedade antecipada. Ou seja, você está preocupado com que algo vai acontecer e está buscando uma solução antecipada. E isso é desgastante. Isso gera estresse. Agora, quando nós pensamos também de uma maneira antecipada que aquilo que nos desagrada pode nos trazer uma oportunidade, que determinada situação pode esconder uma oportunidade, nós vamos pegar esse pensamento e nós vamos transformá-lo em motivação. Nós vamos transformá-lo em um impulso. Nós vamos transformá-lo, né, numa motivação baseada na vontade de Deus, sabendo que se Deus propiciou ou proporcionou, melhor dizendo, uma situação para nós, é porque Ele vai nos capacitar para resolvê-la, vai nos capacitar para estar tirando ali o melhor proveito daquela situação. Nós podemos, né, entender isso quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos aquilo que o próprio Senhor Jesus ele faz quando, né, ele termina a descrição de João, do Evangelho de João, no capítulo 3, ali já descrevendo
que os fariseus, que Jesus ele já estava batizando junto com os seus discípulos ali, embora não fosse totalmente ele, pessoalmente, todos os batismos, mas seus discípulos com ele, e enquanto João também batizava. Isso no capítulo 3, a partir do versículo 22. Quando nós vamos para o Evangelho, continuamos no Evangelho de João e entramos no capítulo 4, o capítulo começa descrevendo que quando Jesus ele fica sabendo que os fariseus já sabiam que ele batizava mais discípulos que João, aí o texto vai dizer, embora não fosse ele, mas os seus discípulos, Jesus resolve ir voltar para a Galiléia. Então são duas informações importantes nesse trecho. Uma é que os fariseus estavam vigiando Jesus e devido ao tempo precoce ele não quis, permanecer ali naquela situação, sendo observado ou sendo comparado o seu ministério com o ministério de João, sobre a quantidade, quantitativo de pessoas que eram batizadas. Segundo, ele vai continuar seu ministério lá na Galiléia, mas a palavra nos diz que era necessário passar por Samaria. E aí nós sabemos das diferenças que tinham entre os judeus e os samaritanos e que muitas vezes os judeus eles não eram ali bem recebidos em Samaria, assim como os samaritanos também não eram, eles eram discriminados na Judéia. Então, o que acontece? Jesus ele vai passar por aquela terra e nós conhecemos, não é o nosso foco de estudo, a história da mulher samaritana que vai tirar a água do poço. E ali, através do diálogo com aquela mulher e a oportunidade que foi gerada ali, gerou um testemunho e através desse testemunho daquela mulher, muitas almas dos samaritanos foram ganhas e ali teve uma grande colheita de almas. Esse é o principal enredo do capítulo 4 do Evangelho de João. E para nós, nós não estamos fazendo estudo desse capítulo, mas somente estamos fazendo o quê? A constatação de que aquela grande oportunidade ele surge de uma afirmação que era necessário passar por Samaria. Assim como foi necessário Jesus passar por Samaria, e ali ele vai fazer essa grande ação dentro do seu ministério entre os samaritanos, ocorre também na nossa vida. Por quê? Porque são situações em que nós precisamos estar com a mente aberta, com o coração aberto, para encontrarmos em Deus essas oportunidades em ações que nós muitas vezes estamos fazendo com má vontade ou estamos fazendo simplesmente por uma obrigação ou algo próximo a isso. O que acontece? Nós temos que estar preparados, sabendo que Deus é um Deus de novidade e que a qualquer momento teremos oportunidades vindas de Deus, quando menos esperamos. Então que Deus ele esteja nos dando esse entendimento, abrindo os nossos olhos, destapando os nossos ouvidos para que nós estejamos atentos às circunstâncias, porque a palavra de Deus diz lá em Filipenses, que Deus ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar, ou seja, nós precisamos estar com o coração aberto e atentos à sua voz, porque Ele mesmo vai trazer a nós as situações e as circunstâncias necessárias para a sua própria ação. Em nome de Jesus, que nós sejamos capacitados pelo Espírito Santo e que nós estejamos aptos e capacitados por Deus para estarmos fazendo a sua obra, para estarmos fazendo a sua vontade, tomando posse da sua palavra, palavras proféticas que nos tornam aptos a estar ali transformando as situações que são contrárias e estarmos derramando palavras de bênção, palavras proféticas que vão trazer transformação, cura, libertação à vida de pessoas, porque essa é a vontade de Deus. Que Deus esteja nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.